O programa Letras e Mídias de hoje traz um tema diferente, o agenciamento literário. Para desenvolvermos o tema, convidamos Alexandre Teixeira, que exerce a profissão com respeitada competência. Eu sou Francisco Malta, aluno do curso de Letras da Universidade Estácio de Sá. Comigo os nossos usuais participantes, professora Terezinha Val, professora Gilda Cortes Diegues e professor Ivo Luquezzi. Alexandre, bem-vindo ao Letras e Mídias. E para começarmos a nossa conversa, vamos à pergunta que não quer calar. O que é um agente literário? Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Essa sua pergunta é um pouco complexa, né? Mas vamos tentar responder de uma maneira bem abreviada, do que for possível. O agente literário, em princípio, ele para vocês entenderem rapidamente, eu podia dizer que o agente literário é a figura que permite ao escritor não se preocupar com outros aspectos que não a literatura. Ou seja, toda a parte de administração da obra, de seguir, fazer contratos, contatos com editores, não contatos literários, que esses sempre existem, né? Mas contratos administrativos, isso é tudo passado para o agente. Quer dizer, o autor, ele fica liberado para fazer o que ele sabe fazer, que é escrever. Né? Eu acho que esse é o maior mérito do agente literário, é esse. Além, obviamente, o agente literário, ele tem o trânsito, né? Porque escrever é uma coisa fácil, editar é difícil, né? Todos nós sabemos disso. Então não adianta, por exemplo, você pegar um livro e editar no lugar errado, é a mesma coisa que não editar, né? Porque cada editora tem o seu nicho próprio, e você editar um livro num lugar que não tem aquela distribuição específica daquele livro, não tem os pontos de venda específicos, não tem um marketing específico, é a mesma coisa que você não editar. Esse livro vai ficar editado, mas inédito, se é que isso é possível. Sim. Isso ocorre frequentemente, né? Quer dizer, com alguma, né, extensão. A gente conhece edições de textos que jamais foram, muitas vezes nós citamos em sala de aula, e é difícil de encontrar porque não foram distribuídos. E, no entanto, há uma reserva, muitas vezes, dentro da editora. E há editoras até que fecham por falta de saber administrar essa distribuição também. Quer dizer, o agente, nesse momento, está trabalhando com o mercado, né? Hoje em dia, né, isso é um ponto importante que você tocou, porque hoje em dia o fulcro da edição é a distribuição. Quer dizer, a editora que tem uma boa distribuição, que tem um bom distribuidor, que alcança os pontos de venda, que consegue destaque nas vitrines, nas prateleiras, é a editora que faz sucesso. Porque a edição pode ser muito boa, a obra pode ser excelente, mas se ela não conseguir chegar ao ponto de venda bem, com destaque, ela acaba não acontecendo. Hoje em dia, inclusive, existe o problema, são tantos os lançamentos mensais, que nós temos uma quantidade tão grande de editoras hoje em dia, de certa forma, graças a Deus, né? Lançando tanta gente, que nós temos até um problema de limitação física, né? Das livrarias, dos pontos de venda. As livrarias não têm como expor todos os lançamentos que são feitos, a não ser por uma Megastore, por uma Saraiva, né, o que acaba, de certa maneira, distorcendo um pouco o mercado, porque como elas são também editoras, elas acabam, obviamente, privilegiando alguma dessas redes, seus próprios livros, né, que é natural até. Então, eu volto a dizer que o problema da distribuição, quer dizer, de você editar numa editora que conte com uma boa distribuição, é fundamental. E também que se dedique àquele tipo de literatura que você está editando. Não adianta você botar uma obra ficcional
numa editora que é especializada em autoajuda, por exemplo. Entendeu? Não vai acontecer, vai ser bem editado, vai ser um livro bonito, com conteúdo, mas que não vai ter sucesso. Mas recuperando um pouco a origem, né, dessa função, que no fundo é uma mediação, né, um agente literário bem a ser um mediador entre a fonte de criação e a outra ponta, que é a da produção industrial. A origem reporta aos Estados Unidos, né? Sim. Sabidamente tem digamos, um imaginário configurado na raiz do pragmatismo, do que também decorre, portanto, essa figura do agente literário. E lá não é apenas literário, é o agente, também inclui outras facetas, né, da vida autoral no registro escrito. Lá, sabidamente, tem uma profusão de autores. É um dos maiores celeiros de fabricação de escrita, sem entrar no mérito da qualidade dessa mesma escrita, mas do ponto de vista da quantidade. O Brasil parece se encaminhar também nessa direção, diferentemente de uma Argentina rica em livrarias, riquíssima na reprodução de títulos, mas mais acanhada na produção de autores. Então, em síntese, o que eu estou querendo nessa primeira rodada configurar? Esse modelo norte-americano, que portanto respalda a figura do agente literário, também indica que algo mudou e de fundamental importância do ponto de vista da cultura, que tem no registro escrito um dos seus mais vigorosos suportes, e o que essa mudança aponta para melhor e também de pior, se é que é possível. Agora você fez uma pergunta bastante complexa, né? Já vamos tentar. Eu acho que para responder isso eu devia voltar um pouco, né? Voltar aos Estados Unidos, né? Que é a origem disso, né? Como você disse, os Estados Unidos são muito objetivos, né? Nos Estados Unidos, né? O pessoal pensa objetivamente e a criação da figura do agente, ela decorreu naturalmente, né? Aliás, os Estados Unidos, eles vão um pouco além, né? Porque atualmente existe, além do literary agent, né? Existe também o literary attorney, que é uma outra figura que trabalha em paralelo, que tem como função, princípio, examinar os originais e ver se aqueles originais contêm alguma coisa que atente contra direitos de terceiros e que possa, de alguma forma, afetar a obra depois de lançada. Porque nos Estados Unidos qualquer demanda vai $1 milhão, né? É uma coisa que inviabilizaria totalmente o livro. Então existe esse cuidado, que antes de passar quando o agente literário recebe aquela obra, ela já passou pelo crivo, normalmente, de um advogado literário, que seria uma tradução não muito precisa, mas alguma coisa assim, né? Você disse também muito bem, nós temos uma distorção no Brasil, né? Porque nós temos muitos editores, mas poucos pontos de venda, poucas livrarias proporcionalmente, né? Outro dia eu estava vendo uma matéria, se não me engano, nós temos mais editores do que livrarias atualmente. Diferentemente da Argentina, que você citou, né? Que você tropeça em livrarias. Aliás, dia 16 começa agora a Feira de Buenos Aires do livro, né? De Portugal, que você tem livrarias, como nós temos botiquim aqui no Rio de Janeiro, né? É uma coisa, todo canto. São mais de 600, só em Buenos Aires. Não, estou falando de Lisboa agora, né? Da Argentina. Da Argentina também, né? E países muito menores, né? Mas então o agente, eu acho que ele vem assim uma necessidade quase que natural, né? Vai acontecendo, porque os editores nacionais,
eles começam eles têm esse contato grande de agentes best-sellers, de obras compradas no exterior, que são normalmente feitos através de agentes, né? Porque nos Estados Unidos e na Europa, você normalmente, a editora ela não costuma tratar com o autor direto, porque eles já têm essa experiência, elas sabem que o trato com um agente é muito mais profissional, você afasta qualquer coisa pessoal, coisas que podem atrapalhar, né, a negociação, e então é muito raro uma editora aceitar receber um original direto de um autor, ou sentar com um autor, que não para outros assuntos, que não da edição em si, né? E isso é certo, isso é muito importante, porque o autor ele não consegue um afastamento, né, da sua obra. Ele está muito envolvido, aquilo é a criação dele, ele quer colocar aquela obra, né? Ele quer colocar aquilo no mercado a qualquer custo, né? Então ele fica muito vulnerável nesse momento, porque qualquer coisa que lhe seja imposta, ele vai aceitar, com a perspectiva de ver o seu livro publicado, né? Depois ao mesmo tempo que é uma violência, né? No momento seguinte ele vai falar, mas como que isso é um absurdo, não sei o quê. Quer dizer, então não tem um tratamento objetivo, como você falou, né? Enquanto que o agente não, ele está olhando aquilo objetivamente, ele está pensando em todos os termos do contrato, ele consegue negociar a coisa, mesmo que demore, mesmo que o caminho seja mais longo, mas de uma maneira satisfatória para o autor. O camarada depois não olha o contrato dele e diga, não, isso aqui é razoável, isso aqui é uma relação saudável, né? E daí nós entramos mais ou menos numa coisa que eu gostaria de abordar, que é essa relação atual no Brasil entre autor e editora. Eu ia até te perguntar sobre isso, exatamente. Porque a pergunta que eu ia te fazer, será que eu acho que não vai haver tempo, inclusive, para nós desenvolvermos, mas será que o autor brasileiro, ele entrou numa fase de profissionalismo, ele é diletante, e como é que ele vê essa relação também com o mercado? Porque isso pesa muito, né, sobre o tipo de obra que ele faz, sobre como ele vai fazer essa circulação da obra, e como é que ele se vê, né, diante dessa mudança de mercado que me parece em curso. No tocante à figura do escritor aqui no Brasil, né, em relação à própria escrita, porque me parece que o Brasil oscila um pouco entre o diletantismo e o profissionalismo. Isso impõe dificuldades, né, junto ao mercado editorial. Então, gostaria de ouvir como agente literário um pouco sobre isso, como é que tu vês essa situação. Eu acho que está um pouco ligado ao que nós estamos conversando, né, sobre a inabilidade ou a impropriedade do escritor cuidar da administração da própria obra. Porque na medida em que ele é o pai da obra, ele é o criador, né, não basta criar, não basta colocar no livro, é preciso que isso circule, é preciso que seja conhecido, né, que vá ao público. Então, nesse aspecto, ele fica muito fragilizado. Então nós temos algumas, obviamente quando eu falo, não posso generalizar, né? Mas muitas das vezes o autor, por essa fragilização, ele assume uma postura inferior, uma postura de quase que ele está mendigando a publicação. Eu estou falando de autores renomados, não é um autor principiante só, né? Você pode ver que muitos autores, eles pingam de editor em editora, né? Apesar de terem obras sérias, coisas importantes e serem nomes já conhecidos. Por quê? Porque, e daí a gente tem que ver o reverso da medalha. Obviamente cada editora tem o seu programa editorial, que é restrito, né? Não é uma coisa que ele possa agregar quantos títulos ela queira, né? Mas nesse aspecto o autor ele perde um pouco do profissionalismo. Quer dizer, ele não considera que seja possível viver de literatura no Brasil, é isso, né? É isso. Normalmente, né, você tem, o autor ele tem uma coisa, tem um trabalho paralelo que na verdade é o que lhe dá o sustento, né? Existem exceções, obviamente, gente que vive, mesmo com dificuldade, né? Se dedica inteiramente à literatura, mas a regra, né,
é de que ele tem uma outra atividade e que faça literatura quase que por diletantismo, né? Não chega a ser porque para você escrever é preciso disciplina, né? Então você não pode escrever, hoje eu estou com vontade de escrever, amanhã eu não estou. Você tem que ter uma disciplina de diariamente dedicar X tempo do seu tempo a escrever, né? Mesmo porque até mesmo os autores mais tarimbados, né, consagrados, aquilo escrever exige uma releitura, né? Exige 2, 3, 4 tratamentos da obra, né? Exige um copydesk, né? Porque o autor, como ele está dentro da história, né? Ele está no universo da própria história, ele acaba não atentando para problemas no que ele escreve. Ele entra em erro recorrente, ele lê aquilo e as lacunas que estão faltando para o leitor novo, ele não consegue ver, porque ele já tem elas na cabeça. Então é preciso que exista uma interferência externa para criticar, para copidescar a obra e encontrar todos aqueles links perdidos, né? Personagens que começam e não retornam, situações que não fazem a menor diferença, porque enquanto o cara estava escrevendo, ele imaginava uma sequência para aquilo. Mas no decorrer da coisa, aquilo ficou esquecido, a sequência não se deu. Então, se não houver essa crítica dele próprio, de alguém externo, em algum momento, corre o risco de você ter essas situações todas. Um personagem ou que não acrescenta nada à obra, ou que não volta lá na frente, situações desse tipo. Mas eu estou pensando em relação a isso, quer dizer, o agente faria essa leitura também, ou é a resposta de público que vai dar ao autor a noção digamos assim, das lacunas, ou a exigência de uma nova escrita completando essa lacuna, quer dizer, uma nova escrita de um outro texto até. Quer dizer, até que ponto o público não interfere também junto a essa produção, né? Eu acho que mais importante do que o público, a obra ela tem que sair o mais limpa possível, porque a crítica é ferrenha, né? O elogio é difícil, a crítica é ferrenha. Então, existem situações, eu por exemplo, né? Eu copidesco normalmente. Eu pego o trabalho, eu leio, com toda a dificuldade, né? Porque eu tenho milhões de coisas para ler, mas eu gosto de ler alguns trabalhos especificamente, eu leio e critico, e marco, né? E te dou um exemplo, o José Lozeiro, por exemplo. José Lozeiro, ele é escritor, mas é roteirista também. Então, você pega um texto dele, vira e mexe, aparece lá, com todo o respeito e o meu carinho pro Zé, que é muito meu amigo, aparece lá, Segurança 1, Ambiente 2. Quer dizer, o camarada escrevendo, ele confundiu ali a literatura com o roteiro. Então tem que ter alguém, ele não vê, porque para ele aquilo, ele sabe o que ele está dizendo ali. Só que não faz o menor sentido dentro de um livro ter Segurança 1, faz dentro de um roteiro. Então esse tipo de coisa é que eu me refiro, alguém tem que ver. Você não pode deixar isso sair para a obra impressa, né? Porque alguém vai olhar aquilo. Aqui mesmo no Ananeri, esse livro do Zé, tem um enfermeiro 1, ou guarda 1, uma coisa assim qualquer, e que passou desapercebido, né? Porque esse é um outro problema. Nas editoras, elas têm poucos leitores. A dificuldade até de encaminhar original é porque, com exceções, é óbvio, né? Não existem leitores, não existe o leitor crítico, a pessoa que lê aquilo, né, do segmento de cada obra encaminhada e diz para dar o parecer para a editora. Isso aqui pode ser publicado, isso aqui tem deficiências. Não existe isso. E muito menos existe quem, depois de aprovado e contratada a obra, quem faça esse tipo de revisão de copydesk. É muito difícil. Então, se você deixar passar a obra com imperfeições, ela vai ficar, a não ser que numa segunda edição o autor ou outra pessoa faça uma revisão e remarque aquilo tudo e consiga tirar fora. Isso chegar na segunda revisão, né? A segunda edição. Porque o nosso mercado é tão restrito, né? Que quando você consegue vender uma edição de 3.000 livros,
no Brasil já é considerado uma grande coisa. O que, se nós pensarmos bem, é absolutamente medíocre, né? O país nosso. Quer dizer que no quadro que você está desenhando é passível uma constatação que, na verdade, terá dois ângulos, positivo e negativo, né? Quer dizer, o surgimento ou a necessidade de uma mediação que se consubstancia no agente literário diz respeito tanto, por um lado, à expansão da própria produção, né, livresca, mas também é uma deterioração de alguma coisa, né? E que aspecto deteriorado mais ficaria visível do ponto de vista de um agente literário? Ou não reconhece? O que você quer dizer exatamente com aspecto deteriorado? Bem, então eu acabaria... Nas relações, é isso? Assim, não, aquilo que outrora mantinha uma aproximação estreita entre o escritor e o editor, sim, que também era um grande leitor, para a cena de agora, em que o editor negocia basicamente o acervo que ele pretende. Isso aí é importante, esse ponto que você tá levantando, porque hoje em dia, né, os editores, hoje em dia não sempre foram, né, um negócio como outro qualquer, ninguém edita por diletantismo, né, seria até bom, mas eu diria que em tempos idos o editor ele tinha muito mais compromisso com a qualidade da literatura e com garantir o acesso de novos escritores. Ele tinha um mix na linha editorial dele, que ele obviamente tinha os títulos garantidos, que vão vender, alguns títulos no intervalo, e a chance, um percentual da sua capacidade editorial para procurar, para dar chance a novos valores, a experimentar, deixar alguém chegar no mercado. Hoje em dia, as editoras elas estão muito objetivas, digamos assim, né? Então, a decisão editorial ela se pauta muito mais, não mais pela qualidade ou pelas eventuais qualidades do que diz apresentado, mas muito mais por um enfoque econômico-financeiro. Eu diria que a ascendência do diretor financeiro das editoras hoje em dia é muito grande. Quer dizer, aquilo é feito uma planilha, o cara calcula lá, isso aqui vai dar retorno, ou vai chegar no break-even, daí então tá bom. Se houver dúvida se aquilo for um produto, ainda que de qualidade, né, que não vai ter um retorno financeiro visível e imediato, daí fica um pouco mais complicado. É preciso que haja interferência mais forte, né, para conseguir convencê-los e superar essa limitação financeira. Então, na verdade, essa existência da mediação, no fundo, ela põe também como um grande tema de discussão os rumos tomados por uma política cultural, né? Sim. De um país como um todo, e a capacidade de isto ser como modelo exportado para outras praças ou recusado por elas em função de políticas culturais incompatíveis com esse modelo. Acho que é um grande tema aí para análises e reflexões, dando conta do quanto é interessante a figura do agente literário. Exatamente. Como motivação também para falar num cenário mais amplo. Alexandre, eu queria retomar um pouco aqui uma fala tua no primeiro bloco, né? E fazer um contraponto. Tu disseste escrever é fácil. Eu não sei se é tão fácil. E eu queria pensar um pouco essa relação também, que me parece bastante, às vezes, extensa, com um problema que ocorre, né? Principalmente no Brasil,
que é a censura, né? Quer dizer, não uma censura de texto, mas outros tipos de censura. Nós tivemos uma censura que foi a censura política na época da ditadura, mas ela se modificou e agora me parece mais o mercado, a questão econômica pesando como uma espécie de censura sobre o trabalho do escritor. Então, como agente literário, eu gostaria de ouvir um pouco na tua leitura sobre essas pressões assim que o autor também sofre um pouco, né? E o agente consequentemente, né? Então, primeiro eu tenho que me redimir, né? Porque quando eu falei escrever é fácil, modus e rebus. Né? Eu disse isso porque existem muitos escritores. A quantidade de trabalhos originais de gente nova, entendeu? Que quer editar, e de gente que já está no mercado que quer editar, é muito grande, né? Existe aí uma quantidade enorme de gente que escreve, que gosta de escrever, que quer mostrar o seu trabalho. O difícil é conseguir, né? E eu sempre, mesmo que eu não possa atender, eu incentivo, digo, olha, a estrada é árdua, o caminho é longo, mas há que insistir, né? Procurar um caminho, persistir e ir em frente. Foi isso que eu quis dizer quando eu disse que escrever é fácil, no sentido de que mesmo um autor consagrado, ele escreve, né? Mas depois bota o trabalhinho debaixo do braço e bate na fulana, na ciclana, manda originais para um monte, né? Para ver se alguém responde. É nesse sentido que eu quis dizer, que a parte depois de escrever é muito mais difícil do que o trabalho de criação intelectual, né, do autor. E quanto à censura, a censura é mais ou menos ligada ao que eu disse. Eu entendo que a censura é mais de caráter econômico, realmente, né? Que é na medida em que aumenta a concorrência, que eu falei, né, que hoje nós temos um número muito grande de editoras, todas, graças a Deus, publicando, né, e dando chances isso é um mérito das pequenas e médias editoras, que dão muito mais chance a valores novos do que as já consagradas, as grandes do mercado, até por uma questão de business mesmo, né? Elas estão ali, tem uma massa crítica muito maior, tem custos muito maiores, né? Então aquilo tem que funcionar redondinho, tem muita margem para erro. E publicar é realmente uma aposta. Porque, né? Eu percebo que o escritor nem sempre pode dar uma opinião sobre o seu livro. Quer dizer, ele fez o livro, mas a capa ele não pode determinar a editora que faz. Às vezes ela modifica alguma coisa, né? Nesse sentido. Isso é um outro aspecto importante, né? Quando você pensa que nos Estados Unidos e na Europa a relação é mais ou menos pacífica, né? Pelo menos em termos contratuais. Existe um padrão tecnicamente e moralmente aceitável do que seria uma relação saudável entre editor e escritor, que nós, lamentavelmente, não temos no Brasil. Isso dificulta um pouco o trabalho do agente, já que esse mercado está... Eu diria que nós contamos nos dedos das mãos o número de agentes que nós temos no Brasil, né? Dá todos aqui, né? Lamentavelmente. Precisa de mais, porque existe muita gente precisando e obviamente, a capacidade é limitada, né? Eu posso querer atender 200 pessoas, mas não tenho como fazer isso. Então não adianta. Para atender mal, você tem que restringir, né? Mas voltando ao que eu estava dizendo, o que me preocupa é que o agente, ele acaba, embora ele seja um elo, né? A função dele é quase que diplomática. Ele é aproximar editor e autor e voltar um pouco a sua pergunta, né? Quanto ao estilo antigo, né? Aproximar um pouco aquele estilo dos grandes editores do passado, que tinha uma proximidade muito grande com a gente, né? Com o escritor. Eles promoviam aqueles encontros de final de tarde, né? Seja nas livrarias, seja na José Olímpio, tinha sempre aquele get-together, né? E isso era muito bom, porque não só aproximava o autor da editora, como os autores entre si, né? Era uma coisa estimulante intelectualmente, troca de ideias e o convívio, né? Isso está praticamente sumido, né? Até mesmo pela necessidade da editora ser uma empresa, né? Ser objetiva,
Daí você não tem tempo, até é impossível você conseguir tempo para essas amenidades, que são importantes, parece, mas isso aí é uma coisa que deveria ser resgatada. Autores que desconhecem a própria figura física do seu editor, com certeza. Mas a gente fica se perdendo aqui porque o assunto é muito vasto, né? Então eu vou voltar um pouco, uma coisa que eu acho importante ser dito. Existe um desnível muito grande entre os contratos que as editoras vêm praticando há muito tempo, não é nada novo, né? Mas que talvez até por preguiça ou por conforto elas não querem rever, mas que são necessários. Eu não vejo, por exemplo, eu vou citar aqui algumas cláusulas que são costumeiríssimas no mercado editorial e que não tem nenhum respaldo nem técnico e nem até mesmo moral, né? Por exemplo, uma editora pretender pagar o seu autor, os seus autores com prestações trimestrais, isso é de praxe do mercado e não se questiona, muito embora ela receba mensalmente. Mas isso aí não é o ponto. Agora, pretender pagar este levantamento da prestação trimestral em até 60 dias do levantamento, não tem o menor sentido. É por isso que a gente volta à sua pergunta se o autor não seria um pouco profissional. Ele é pouco profissional porque ele não tem um fluxo, né, de remuneração que permita ele pensar a médio e longo prazo em só escrever. Ele recebe quando contas a pagar da editora paga ele. Isso é outra coisa importante no agente, que é regularizar isso. Quer dizer, a gente faz o follow-up desses pagamentos, né, e cobra. Se não entrar na data precisa, ele vai lá e cobra. Falou, liga para os direitos autorais ou para contas a pagar da editora e cobra o pagamento daqueles direitos. Mas o inverso percentual de praxe, como nós aqui já recebemos algumas vezes, 10%. Isso aí é uma... O autor que é responsável pela obra, aí ele se destina a 10%. Mas daí a gente cai num outro ponto interessante, né? Porque, veja bem, hoje o mercado, na verdade, você perguntar assim, quem que ganha dinheiro realmente no mercado livreiro, né? Mercado editorial? Eu te diria que quem ganha dinheiro são as grandes redes. Por quê? Você fala assim, 10% é um valor ínfimo, né? Mas não são 10%. Agora eu estou defendendo um pouco os editores, né? Para eles não acharem que eu só picho eles. Porque, por exemplo, nós estamos falando de preço de capa. Você normalmente recebe sobre preço de capa, ou seja, o preço de venda final ao leitor, né? O cara vai na livraria e compra por X, você receber sobre, que é o preço de catálogo, fica mais fácil, né, da editora. Agora, a editora, é preciso que saibamos que ela é obrigada a praticar descontos, tá, que vão de 40% a 55% do preço de capa. Ou seja, quando você está falando, se nós considerarmos 50% como desconto padrão médio, né, quando você fala de 10%, na verdade é 20%, nós estamos falando de preço de capa. Então é um custo importante para a editora, tá, os 10%. Então essa área é meio eu tenho que defendê-la. Quem leva o maior? Quem leva o maior, obviamente, é a ponta, né, é a rede, que ela está... Porque ela não te dá grandes vantagens, ela, entendeu? Quando você vê assim, você vai numa grande rede e fala, desconto, estamos oferecendo desconto especial de 10%, isso é ínfimo, né? A margem dela é muito grande, é muito grande. Então era isso que, na verdade, eu queria, como pano de fundo, pontuar. Quer dizer, é a política cultural reinante num país que gera as distorções. Eu vou te dar um exemplo prático, aliás, uma crítica que eu tenho, né? A Bienal do Livro, que seria o grande encontro do livro, né, onde você junta as editoras, e leva um público, um grande momento nacional, são as bienais, tanto do Rio quanto de São Paulo. E, no entanto, na Bienal, eu gosto de fazer as minhas pesquisas pessoais, né, de perguntar às pessoas quais são os pontos fracos, que ela está achando os pontos fortes, e a grande crítica é sempre o preço do livro, que é muito caro. Quer dizer, a pessoa vai na Bienal, num lugar onde existe uma concentração de livros, com as próprias editoras, e não existe um desconto decente. Eu acho que na medida em que uma editora
pratica normalmente 50% de desconto na venda aos livreiros, às redes, ela poderia perfeitamente ter um padrão na Bienal de oferecer um desconto, sei lá, de 20%, 25%, mas padrão para todo mundo. Isso seria uma maneira do público que já paga o estacionamento, já paga para entrar, que no estacionamento para entrar ele gastou um livro ali já, que ele poderia ter comprado, né? Mas se você dá um desconto, na Bienal você terá um desconto em qualquer das editoras presentes de 30% sobre o preço de catálogo. É um estímulo, entendeu? E isso é esperado, o público espera isso e fica muito decepcionado quando ele chega na Bienal e vê que ele está comprando. Eu vou te contar um caso pessoal. Eu fui comprar um livro para a filha de uma amiga minha, da Laura Rony, que é filha do Paulo Rony. Ela fazia anos, aniversário, e eu fui comprar um livro, fui na editora. E chegou lá, eu vi o preço do livro e perguntei, mas eu tenho um desconto com crachá da Solombra, tudo bonitinho, né? Participantes da Bienal. E a pessoa que estava lá me disse, não, infelizmente eu não estou autorizado a lhe dar desconto. Eu tinha visto esse livro na internet com 20% de desconto. Eu tive que responder pelo seguinte: então, infelizmente, eu devo lhe dizer que eu não estou autorizado a comprar o seu livro. Pela minha inteligência, eu não estou autorizado a comprar o seu livro. Claro. Porque não tem o menor sentido. Sim. A questão no Brasil é grave, eu sei que está para terminar o bloco, que também é grave, como fato, mas mesmo as editoras que acabam gerando suas próprias livrarias, não mudam o padrão. Eu te digo isso também como experiência pessoal, editado que já fui por um selo que tinha a própria livraria, ela teria todos os meios disponíveis para alterar as relações, e no entanto assim não se dá, por conta de um acobertamento que no fundo vai bater, acho que no desenho de política cultural. E aí, como arremate Alexandre, é o seguinte: em relação ao livro de autor, né, há um procedimento. Qual o procedimento do agente nesse momento em que há uma edição de coletâneas, por exemplo, com um organizador e diversos participantes? A coletânea, Terezinha, ela tem dois aspectos interessantes, né? Um é qual a postura do agente, né? Eu tenho para mim, seguindo o velho aforismo de que não se pode servir a dois senhores, né? Eu tenho para mim que o agente ele trabalha para o autor. Embora tudo isso tenha por finalidade, né? O livro, quer dizer, autor e editor e agente são todos partes de um mesmo processo perseguindo uma mesma finalidade, né? Mas obviamente existem interesses diferentes de parte a parte, né? Tanto do autor para o editor. E daí nós temos o primeiro problema: é quem organiza essa coletânea. Quem organiza a coletânea está trabalhando, na verdade, para o editor, né? Mas seria também um autor na coletânea. Tudo bem, mas depois você está falando na parte de liberação de direitos. Tá? Porque você bota 20, 30, sei lá quantos autores juntos, e tem um trabalho de conseguir as autorizações necessárias para essa coletânea. Então, eu pessoalmente, eu não trabalho em organização de coletânea, porque fica uma posição ambígua, né? Eu já ouvi críticas a algumas organizações de coletânea, de outras pessoas, de agentes, né? Não comungo com essas críticas, mas sempre fico à margem para questionar. Outro aspecto é que o editor de uma compilação, de uma antologia, o que ele faz? Ele pega o melhor de cada autor, ele faz uma coletânea, pega o melhor de cada autor, compila aquilo num trabalho que necessariamente será um bom trabalho, que você está fazendo uma coletânea do melhor de cada um, né? É um trabalho comercialmente fadado, pelo menos tem tudo para ser sucesso. E como são muitos autores, normalmente os editores argumentam, os editores da coletânea argumentam que não dá para pagar os direitos, não sei o que, tem aquele chora, o que é um absurdo sob dois aspectos. Primeiro, com o editor original de cada um dos autores, que é a pessoa que publica normalmente a obra, né, com todos os seus aspectos mais melhores títulos, quanto também os que não são tão bons. Isso acontece com todo mundo, né? E de repente o autor que é dele está numa coletânea
quanto para o autor, que, via de regra, ele cai na conversa, né? É só um poema, é só um conto, é só um... E recebe 1, 2 livros, né? Porque a margem de lucro, nesse caso, para o editor, daí você há de convir que ele deixa de pagar os 10%, né? A regra normal, embora dê muito trabalho, é coletar, fazer um rateio, faz um prorata do número de autores, e mesmo que dê uma coisa ínfima qualquer, ele está sendo remunerado pelo seu trabalho. Alexandre, a gente está falando aqui, tocando sempre na questão do agente literário. Eu tenho uma curiosidade, como que você entrou nesse mercado? Como foi o início da sua carreira? Olha, eu iniciei cuidando, né, da obra de minha avó, Cecília Meirelles. Um trabalho paralelo. Nesse tempo eu me dedicava à advocacia e exatamente, talvez por isso, né, porque é importante no trabalho do agente ter uma formação jurídica, né, já que poucos são os que têm, né? Poucos são os que têm, né? Mas tem-se que lidar muito com contratos, com coisas técnicas, né? Então eu acho que é importante ter essa formação jurídica. Eu comecei com Cecília durante 20 anos, eu venho tratando isso. É até curioso, outro dia eu estava lendo uma entrevista com a Mônica Antunes, que é a agente do Paulo Coelho, e ela dizia que ela era a única agente unipessoal que ela conhecia, porque ela só atende o Paulo Coelho. Eu queria dizer para ela que tem outro caso aqui, tinha um outro caso, que era eu que só atendia Cecília Meirelles. Mas em determinado momento, quando eu mudei a minha vida, me desliguei da multinacional em que eu trabalhava, eu acabei me dedicando a um editor, amigo meu, me disse: Alexandre, por que você não faz isso? Não tem a gente, é uma coisa que está precisando, nós nos ressentimos disso, né? E achei uma boa ideia, e daí comecei a abrir, né? Eu fiz a minha agência, que está fazendo 2 anos e meio agora, é uma agência nova, eu estou me dedicando a mais autores a esse tempo, e graças a Deus eu já represento autores bastante significativos. Significativos eu digo no sentido de serem autores antigos, já consagrados, autores que estão mais ou menos no mercado, e os novos também, porque assim como eu critico as editoras por não terem um mix, eu tenho a obrigação, até para justificar a minha postura, de também guardar um nicho, né, um percentual da minha atuação para o camarada que chega e que está perdido e que está com o seu livro pronto e que está dando cabeçada em tudo que é lugar, né? Porque senão seria um contrassenso, né? Era justamente o que eu ia te perguntar. Estamos falando de autores antigos, autores que já escrevem, mas esquecemos os novos. Se você vir aqui, por exemplo, Daisy Lucas é uma autora nova, excelente. Né? Elizabeth Dias, quem tem mais de novo aqui? Esse rapaz aqui, ó, Carlos Eduardo Magalhães, é um autor novo. São autores novos, que estão aí, que querem aparecer, que tem coisas, tem o que dizer, né? E temos os consagrados que nem precisamos mencionar. Antônio Carlos Sequim, o Esdras do Nascimento, meu amigo, né? Um grande romancista. Orígenes, Bandeira, Helena Parente Cunha, temos Cláudio Fornari, Paulo Roney, não precisa de apresentação. Quer dizer, os novos. E o Dárcio Tavares, meu amigo. E parece que a família também tem alguém no forno, né? Essa é uma história engraçada. Essa é uma história engraçada. A Edra Feinstein, ela é organizadora das coleções da Global, editora Global. E ela idealizou uma coleção muito interessante, né? Pelo menos teoricamente é um negócio legal. A coleção chama-se, pena que eu não trouxe nenhum, não sabia que a gente ia abordar o assunto, chama-se Criança para Criança. Então são histórias feitas por crianças, para crianças, obviamente. E ela abriu a coleção com 3 autores, que foram a Bianca, que é a neta dela, a Nina, que é a neta do Ziraldo, e o Antônio, que é neto do Roberto Mulaer. E são livrinhos muito bonitinhos, primorosos, graficamente, né? Um negócio muito bacana. E a Edla, um dia conversando com ela, perguntou assim: será que o Matheus, que é o meu menino de 5 anos, ele não escreveria um livro para a coleção? Eu
Escrever, ele não vai escrever porque não sabe escrever. Mas ele falou assim, mas ele pode ditar. Porque a Bianca me ditou. Apesar de saber escrever, ela me ditou, que fica mais fácil. Eu falei, eu vou ver com ele, eu não posso impor ou determinar. E conversei com ele, escrevi, ele ditou para a mãe um livrinho que chama-se A Ilha dos Dragões, e que está programado para vir na próxima leva agora de criança para criança. E daí tem uma coisa muito engraçada, porque nós fomos a São Paulo para o lançamento desses 3 livrinhos, né, lá na Livraria da Vila, e gravamos uma entrevista com a Amaury Júnior, e o Amaury perguntou para o Matheus assim, mas Matheus, é verdade que você está escrevendo, não sei o quê? Ele falou, e qual é o título do seu livro? Ele virou e perguntou assim, qual deles? Qual dos 2? Porque ele já tem um outro já aqui, que chama-se, na cabeça dele, Que Bichos Esquisitos. A Volta à Ilha dos Dragões, Retorno à Ilha dos Dragões. Já tem uma sequência. Tem alguma coisa a ver com Bush ou não? Não. Mas foi muito engraçado, né, que você vê qual deles, quer dizer, ele já tá em outro. Aquele já para ele já de cuidado. E agora ficou engraçado, sabe por quê? É mais uma explicação, uma metalinguagem em relação ao telespectador. Houve um programa com o Antônio Carlos Sequim, em que a alturas tantas foi pronunciado o nome Francisco Bosco, que acabou sendo o programa seguinte. Aí, hoje, está aqui o Alexandre, sem saber, e ao mesmo tempo citando o nome do Ziraldo, que é um nome vindouro para esse programa. E nada disso, em nenhuma oportunidade foi tramado. E algum dia virá o Matheus, hein? Que esse programa vai durar. Eu brinco com a minha mulher dizendo, olha, o próximo passo do Matheus, na hora que sair o livro, é se candidatar à academia. Afinal de contas, a exigência de ser brasileiro tem um livro publicado. Outra coisa, ele trabalhando com a internet, daqui a pouco ele está escrevendo, desenhando. Não sei se há tempo, mas eu tinha uma pergunta final para te fazer. Como é que fica o agente literário diante da internet? Porque a internet não trabalha ainda com a questão do direito, né, autoral. Trabalha, é um negócio complicado, né? Porque primeiro tem que dizer o seguinte, na década de 60 o McLuhan disse que ao final do século não existiria mais o livro, né? Então foi uma previsão que não se cumpriu, graças a Deus, né? Quando começou essa história de e-book, né? Muitas pessoas ficaram preocupadas, agora o e-book vai acabar com o livro físico, né? E comprovou-se que não, né? Porque é muito difícil, mesmo com aqueles equipamentos que eles criaram de leitura de e-book, é diferente você segurar o livro, o contato com o livro, né? A facilidade. Eu, por exemplo, não consigo ler nada em tela, né? Eu tenho que imprimir para ler, para corrigir, para dar palpite, né? Então o e-book, eu não sei, a não ser que as novas gerações consigam superar, né, acho que de todos nós aqui, deficiência de ler uma coisa digital, né? Eu não sei, eu acho que o e-book é uma experiência que está... mas o texto mesmo na internet, o autor fica um pouco desprotegido. O texto é um problema, né? Porque... Mas ele que tem 1 minuto só para responder. Porque a internet, ela tem como conceito básico, isso aí, eu tive umas brigas já com a minha amiga Cora Roney, porque o conceito da internet é da liberdade total, né? Da facilidade de cada um dizer o que pensa. Eu acho muito bacana, eu só acho o seguinte, se a pessoa ela quer botar uma coisa na página dela, eu sugiro que ela coloque coisas dela, porque daí não tem questionamento. Existe uma página muito importante, que eu vou ter que tomar alguma providência, que ela tem simplesmente 30 e poucos versos de Cecília Meirelles nela, ela tem um livro nela, sem dizer que ela tem um item dela em que tem os poemas infantis, tem mais 20 poemas infantis. Ela tem, na verdade, 2 livros na página sem nenhum tipo de autorização. Eu não tenho nada contra. Você disse 30 e poucos versos ou 30 e poucos poemas? Perdão, 30 poemas. Desculpa. Poemas. E 20 poemas e 20 outros infantis, né? Então, isso são 2 livros. Que é uma coisa absolutamente inconcebível, né? Eu acho legal, eu acho que feito de uma maneira
ponderada, é legal. É uma homenagem, mas também é uma vampirização. Então, o que eu peço normalmente? As páginas que têm a minha autorização para Cecília, para Bandeira, para qualquer texto de autor meu, um máximo de 3 ou 4 poemas, que daí sim, você está fazendo só uma pincelada e é uma maneira de... E a identificação do copyright. Copyright, Manuel Bandeira, direitos cedidos por Solombra Books. Porque daí a pessoa lê aquilo, ela já remete já para quem tem os direitos e não chega a interferir na obra. Alexandre, nosso programa chega ao fim. O Letras e Mídias agradece imensamente a sua presença, pela sua palavra, tudo que nos enriqueceu aqui aos telespectadores, aos nossos habituais participantes, a professora Terezinha Val, ao professor Ivo Luquezzi, professora Gilda Cláudio Fieres, a você pela sua audiência e aguardando a todos para o nosso próximo encontro. É claro que a gente se vê. Até lá.